Depois de 2 anos de sucessivos debates, o plano diretor finalmente foi para a Câmara de Vereadores e hoje nós queremos conversar com a arquiteta urbanista, conselheira do CAL, Maria Esterra de Souza. Esther, antes de entrar no plano propriamente dito, eu queria conversar sobre o plano anterior, o de 2007. Por que ele não teve uma eficácia maior na vida da cidade? Porque ele não é instrumento de gestão para o prefeito. O prefeito tem a sua própria pauta, né? E aí, nisso, muitas das estratégias, das diretrizes, das propostas que o plano elabora, que o plano coloca, elas ficam como sendo o cumprimento de uma burocracia. Então, às vezes, principalmente quando você entra uma gestão nova, você vê, o plano é de 2007, o prefeito era o Íris, né, lá em 2008 já era o Íris, entrou o Paulo Garcia numa casadinha, né, de essas coisas que eles fazem na política, mas ele tinha a própria pauta, ele não tinha como pauta pegar o plano e executar. Então, ele coloca a própria intenção, eles tinham programas de cidade sustentável, trouxeram aquele pessoal de Singapura, o Paulo Garcia, né? Na época, assim, onde você tinha que estar assistindo o plano ser implantado. Agora, no final da gestão do Paulo Garcia, ele chegou a pegar a parte da política de mobilidade do plano e começar a implantar os corredores preferenciais dos transporte coletivo e as ciclovias. O atual plano que foi enviado à Câmara, como ele está estruturado assim? Ele não é muito diferente do ponto de vista da estrutura do de 2007. Mas ele tem elementos que melhoraram, que aumentaram a quantidade de atenção a algumas políticas públicas. Então, ele tem a mesma estrutura, só que ele não deu tanto peso quanto tinha essa questão da malha viária da cidade, praticamente a malha viária que ordenava o crescimento do território. Nesse plano, ele não está tão pesado assim. Ele está mais diluído, é um plano muito bem escrito, assim, com uma consultoria do direito urbanístico muito bem imposta lá, né? E aí ele tem novidades, por exemplo, tem uma seção sobre alimentação e segurança alimentar, nutrição e segurança alimentar, que é uma coisa que a gente viu no plano diretor metropolitano, que é uma política, por exemplo, de erradicação de fome, que você não vê muitas vezes em política municipal, né? De educação alimentar. Ou seja, também. Isso é positivo. Isso é positivo. O estímulo à horta urbana. É uma coisa positiva também, que é novidade. Isso não é uma coisa, isso é atual, né? O que mais de positivo você viu? A presença da figura do plano de bairro, que é uma figura hoje, eu penso que ela é eficaz. Se isso for uma política para ser aplicada, ela é eficaz. Você vai a um bairro como Jardim Itamaracá, na região noroeste da cidade, noroeste da cidade, e aplica ali um plano de bairro. Convida a população a dizer qual é o problema do seu bairro maior, o que vocês acham que a gente devia fazer. E faz um plano para aquele bairro, entendeu? Altera, se for o caso, um índice urbanístico, modifica traçado de rua, implanta uma ciclovia, um sistema, põe um terminal. Ou seja, pensa né? pontualmente uma realidade local. E isso não deixa de estar desconectado com o resto da cidade, óbvio, né? Mas é uma figura positiva que é uma coisa de novidade. Outra coisa que eu ouvi a professora Érica falando também, que ela estava vendo como positivo alguns instrumentos do resgate da mobilidade urbana. Qual a sua opinião? Sim, ele realmente ele vem de novo com a mesma estrutura de estratégia de mobilidade, com os planos, propõe que se faça um plano cicloviário, que se tenha um estímulo à demarcação de mais rotas cicláveis. Só que isso eu vejo assim, eu te falei que eu experimentei, né, esses novos modais, esses modais diferentes da cidade. Isso tem relação com a cultura e com a educação. Então vai ser muito difícil uma gestão implantar isso
com um sucesso imediato ou com essa eficiência. O condutor do veículo, ele não está preparado para receber o compartilhamento, para andar junto com a bicicleta, junto com o pedestre. Ele quer imprimir a velocidade, ele está fechado no ar-condicionado, no seu carro, ouvindo sua música, e ele quer passar. Se isso não muda, a gente não consegue dividir muito bem esses modais mais importantes: a bicicleta, o ônibus, a pessoa a pé e depois o carro. Professora Esther, você é conselheira do CAL, Sim. Você é uma pessoa que tem uma leitura crítica da vida da cidade. Vamos agora aos pontos que você acha que foram insuficientes, aos pontos que poderiam ser melhor tratados no plano diretor. Uma é a questão que aparece uma palavra frequente no plano, que é a flexibilização de determinadas ações, por exemplo, de índices de urbanização, índices urbanísticos. A flexibilização é assim: não há um limite para você imprimir a altura do edifício. Imprime-se o que aquela viabilidade econômica sugere. E aí, no plano anterior, isso foi colocado também, não no plano original de 2007. Professora Esther, com o setor imobiliário que nós temos, como Isso será traduzida essa palavra? Exatamente. Então, ele tem uma demanda por vender imóveis, por vender lote. O plano deixa flexível que ele faça uma conta da relação entre terreno e unidade imobiliária a ser construída ali. É flexível isso. Então, ele põe o prédio da altura que interessa. Isso tem a ver com esse debate que eles estão também fazendo de cidade compacta e cidade espraiada? Não, eu penso que não. A cidade compacta ela é um conceito do urbanismo, um conceito do desenho urbano, e é um conceito de dentro do plano de 2007, que a cidade deveria ser compacta, ou seja, todos os serviços, habitação e lazer, que são atividades básicas no funcionamento da cidade, quanto mais junto elas estão, mais econômica é a gestão dessa cidade. Isso na teoria funciona bem. E se você considerar que centralidades hoje nas cidades de região metropolitana são esses lugares de compactação do uso da cidade, ela só acontece assim aqui nas nossas cidades. O espraiamento, ela é uma consequência da forma de fazer o ordenamento territorial. Então, todas as cidades brasileiras sofrem com o espraiamento. Quanto maior a cidade, maior o sofrimento. E não é uma coisa de Goiânia. E isso é histórico. A cidade começou assim, ela nasceu assim. Um centro foi projetado e logo em seguida já foi projetada uma expansão, mesmo sem se prever assim, olha, vamos prever quantos mil habitantes vai ter daqui 10 anos? 100 mil? Então vamos fazer um cinturão de uso. Não, vamos estimular a ocupação, seja ela onde ela estiver. O plano trouxe também os chamados polos de desenvolvimento. Sim. Gostaria de te ouvir sobre esses 5 polos de desenvolvimento, mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Hoje eu quero te convidar para conhecer o que cerca de 80% da população não conhece. Vamos lá? Pequenas atitudes fazem grande diferença. Então vamos passar algumas importantes sugestões. Na hora que for descartar sua caixinha de leite ou suco, corte no cantinho para escoar todo o líquido. Resíduos de serviços de saúde não é lixo comum e nem reciclável. Isso é lixo hospitalar e deve ser embrulhado em jornais ou papelão e identificados. Evite acidentes. Você sabia que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água? Ao descartar o seu óleo usado, deposite em uma vasilha plástica e tampe bem, destinando assim para a coleta seletiva. Sobras de alimentos você pode destinar para o lixo comum ou compostar. O vidro
plástico, papelão, metal, isopor são recicláveis e devem ser destinados para a coleta seletiva. Você que tem animal doméstico, recolha as fezes e dê destino junto ao lixo do seu banheiro. Separe, não pare, o meio ambiente agradece. Polos de desenvolvimento. É. Como você viu essa iniciativa no plano? Isso casado com um bom zoneamento, um zoneamento feito de forma a respeitar a área pública e um casado também com a dotação da infraestrutura para esses lugares, isso vai funcionar, entendeu? O que eu vi, o que eu me lembro agora, não estou lembrando de qual, é você tem um polo na zona do aeroporto, tem um na região da Castelo Branco, que seria agropecuária, tem um polo de confecções também que eles estão... E esses polos, tem um outro nome também, que é aquela coisa da economia... Circular? Não. Criativa? Arranjo produtivo local, né? Arranjo produtivo Quando você local. estimula um arranjo produtivo local e todas as pessoas ali, as confecções, aí você tem os contadores e tal... a presença, ou estimular a criação do polo de desenvolvimento, isso é sempre bom. O que eu acho que a gente não pode deixar acontecer é isolar isso, deixar isso com pouca possibilidade de acesso, de modo que um trabalhador para ir para esse lugar vai sofrer demais. E você não dá, por exemplo, equipamento público nesses lugares. O que eu acho que isso é problema. Quando você não vai ter aqui, indústria, vai ter muita coisa, a gente vai colocar as vias, todo mundo vai chegar lá. Mas não tem uma creche, porque a trabalhadora precisa da creche. Aí, às vezes, não tem uma escola, porque aí o pai vai para lá trabalhar, já deixa o filho, e aí fica só na iniciativa privada, você não tem o equipamento público. Professor Esther, eu observei que é uma equipe dedicada, muita gente comprometida com o plano, arquiteto, uma equipe multidisciplinar, mas eu percebi que esse debate de 2 anos e meio na prefeitura foi uma coisa. Eu fico imaginando agora esse debate na Câmara, porque a tradição da pressão do setor imobiliário sobre a Câmara é antiga. E eu fico pensando o que fazer nesse momento, porque o setor imobiliário ele tem um foco muito preciso, não é? Qual a sua opinião? Esses 2 anos foram de um debate fechado, foi um debate feito para o empresariado, para as universidades e para a própria prefeitura, para a gente, nós lá do Conselho, o CREA também esteve em todas as audiências que aconteceram. Teve muitos debates. Não chegava a ser um debate, era uma apresentação do que estava sendo feito e às vezes a gente perguntava, mas como é que é isso? O que é isso de fração ideal? O que você está propondo agora como controle de ordenamento territorial? Então era uma discussão mais de apresentação, eu penso. O debate, para ocorrer da forma como é, o que a literatura prega, da participação popular, é quando você vai no bairro, identifica aquele problema e pergunta qual é a cidade que você quer. É agora a hora de acontecer isso também. Não adiantava acontecer tanto, talvez, antes, na fase do diagnóstico. Isso foi muito importante, mas eu acho que o diagnóstico foi mais físico do que esse diagnóstico do campo social. Você abriu falando do plano anterior, de 2007, e você disse que a aplicabilidade do plano às vezes é complexo porque o gestor entra com uma outra plataforma. Isso. Como fazer para reduzir essa distância entre teoria e prática no planejamento urbano, professor A gente tem que Esther? mudar as pessoas, entendeu? A gente tem, por exemplo, agora um prefeito que ele está na cena política tem 60 anos, que ele imprime a mesma prática. Essa pessoa não foi ele que escreveu aquele preâmbulo do plano, muito bem escrito. Ele só assinou. E eu penso, eu vou fazer essa crítica aqui honesta, né? Eu penso que um plano como esse jamais seria a plataforma de governo de uma nova prefeitura. Porque tem coisa muito boa lá, mas que não dá voto, né? O que dá voto? O asfaltamento. O que a gente tem em Goiânia? Assim, a quantidade de frentes de trabalho que a gente tem em Goiânia hoje,
todas são para abrir espaço para os carros. E não é isso que o plano de 2007 exatamente estava falando, com todas as letras. O que fazer, para devolver o plano para uma realidade palpável, execuível? Se a gente tiver um Instituto de Planejamento Municipal, começa ajudando. Se a gente tiver na gestão da Secretaria de Planejamento o profissional do planejamento, e não, por exemplo, a gente tem hoje, as duas pessoas-chave são advogados, são pessoas extremamente competentes, mas na articulação com o político, que não existe você executar um plano desse sem articulação política, na articulação política, a fala do advogado ela tem outro teor, se fosse a fala do urbanista, entende? Então você aproximaria o plano de uma realidade factível, eu penso se você mudasse os atores que estão com o plano na mão. Me ocorreu aqui, é possível pensar um grupo gestor de acompanhamento da implementação do plano? Esse plano traz a figura do monitoramento, que é que você vai de tempos em tempos observar do que foi aplicado. Então seria responsabilidade, inclusive, do próprio executivo, com um instituto de planejamento, elaborar as políticas de ação, né? O que nós vamos fazer esse ano que está contido no plano com relação à segurança alimentar que está proposta lá, educação alimentar. Nós vamos mudar toda a forma de funcionar a merenda escolar na rede municipal. Tem uma questão que eu não posso deixar de te perguntar. Relação dessa conversa do planejamento de Goiânia com a região metropolitana de Goiânia. O que fazer para pensar minimamente, pelo menos alguns eixos fundamentais do desenvolvimento metropolitano? É na mesma linha. Se você tem na figura do governador do estado a intenção de não conversar sobre esse assunto, que foi isso que foi publicado, né? O plano metropolitano está completamente congelado, engavetado, porque não há um entendimento por parte das pessoas lá de que isso é importante. E ele está na fase de diretrizes, impressionante. Ele tá posto lá, um negócio muito bacana, muito bem feito, um diagnóstico preciso. Então, está nas pessoas, não está nos objetos dos planos. E para isso acontecer, nesse caso da região metropolitana, tem que ser de lá para cá. Não adianta a gente ficar... Por que não tem participação social, uma participação mais ampla, hein, professor Esther? Porque é o momento também. Não é só do momento, é da forma como a gente aprendeu a lidar com a cidade. A gente não quando a gente nasce... A gente não recebe um manual assim, agora eu vou te explicar como que você usa a cidade. Uma vez por mês, você vai na associação do seu bairro, que isso vai ser bom. Isso é da cultura, isso não é assim na Europa. Na Europa, em algumas comunidades, eles são absolutamente apegados a esse tipo de coisa. E se você for, por exemplo, esse problema que está acontecendo na Amazônia, as pessoas que estão sofrendo agora, nesse momento, a retaliação, as pessoas que o INCRA colocou lá para ocupar a Amazônia, e que estão sofrendo o massacre que eles estão sofrendo pelos madeireiros, pela soja, elas estão organizadas, elas têm apego, elas têm participação e elas se organizam. A cidade ela é tão absolutamente democrática e aberta, e você sai na rua, que parece que não tem uma liga, não tem um apego. E a gente vive a modernidade na pele, é cada um por si. Então eu resolvo, pode deixar que eu me viro. Não tem como você trazer isso para dentro. Ao agradecer a professora Esther, o plano está na Câmara de Vereadores, é importante que você participe, acompanhe. E eu queria resgatar uma palavra dita aqui pela professora. Nós temos que nos sentir partícipes. A cidade é nossa, seja no bairro, seja no trabalho. Nós precisamos dizer que cidade queremos. E esse é o momento. Será votado agora, esse semestre, o novo Plano Diretor de Goiânia, e dependerá da gente, de mim, de você, do seu patrão, do seu colega de trabalho, da escola. Está na hora da gente dizer que cidade queremos. Muito obrigado. É o projeto do Plano Diretor de Goiânia. Vale a pena conferir.